O desabafo de Cid ajuda ou atrapalha Bolsonaro? Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Rodolfo de volta aqui. Ontem a cadeira dele estava vazia, mas à tarde que aparece o nome dele estava presente neste conteúdo. Afinal de contas, todo mundo tem direito de resolver seus problemas pessoais. E a gente está aqui tentando levar para vocês os problemas nacionais, pelo menos com uma análise apurada dos fatos que ocorrem na capital federal. E hoje o fato novo é a convocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, para uma nova inquirição por parte da Polícia Federal. Isso porque foi vazado um áudio pela revista Veja, na qual Cid aparece reclamando das atitudes da Polícia Federal ao investigar a situação a qual ele foi, obviamente, um dos alvos, que inclusive resultou na chamada delação premiada e que, desta delação premiada, muitos outros fatos surgiram, inclusive a questão da suspeita de golpe ou de trama golpista envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Portanto, Cid é uma figura fundamental de toda essa investigação. E neste desabafo, Cid disse que foi colocado meio que contra a parede com a faca no pescoço, para usar termos populares, mas que a Polícia Federal chegou de tal forma a inquiri-lo que ele não tinha outra alternativa a não dizer o que disse. Não é isso, Rodolfo? É isso, né? O desabafo do Mauro Cid nessa gravação aí que a revista Veja obteve dá, pelo menos nesse primeiro momento, um fôlego novo ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações contra ele. Porque o que acontece? O Cid ali diz que a Polícia Federal, enfim, o Supremo, enfim, as pessoas que o estão inquirindo, chegariam a ele já com uma narrativa pronta para ele corroborar, pressionando ele, dizendo, olha, ou você colabora, ou você vai pegar pelo menos 30 anos de cadeia e tal, que a lei hoje são eles, a lei hoje é o Alexandre de Moraes, que ele prende, ele solta, ele faz o que ele quiser, enfim, e que então tudo. E aí, então, quer dizer, ao dizer isso, ele meio que coloca em xeque o que ele próprio disse, quer dizer, que essa colaboração, essa corroboração dos fatos estaria acontecendo por pressão e que talvez não fosse ali, enfim, realmente a expressão da verdade. Isso daí, então, gerou uma tremenda repercussão. Os deputados de oposição, os aliados do Bolsonaro, foram às redes sociais para dizer que isso daí diminuiu o valor da delação premiada do Mauro Cid. O deputado Gustavo Gaia chegou a dizer que o Cid estava sendo torturado, enfim, usou esse termo. E, enfim, aí a essa altura já se fala que diante desse fato a delação pode até ser anulada, e ela é a base de toda essa investigação, é aí que começa tudo. Então, uma situação bem complicada. O Mauro Cid foi chamado para ir hoje à tarde de volta à Polícia Federal para esclarecer essa questão, esclarecer esse tal áudio e, enfim, vão perguntar para ele se realmente ele acha que está sendo pressionado e tal. E, enfim, essas coisas, a evolução dessas coisas podem jogar, talvez, se a delação de Mauro Cid for anulada, jogam para o marco zero toda uma investigação que está acontecendo. Enfim, Bolsonaro ganha aí um fôlego grande nessa história. É o que eu vejo, Rodolfo Lago, e para quem está nos acompanhando do outro lado, é o seguinte. Em primeiro lugar, a Polícia Federal, como todas as polícias, ao fazerem uma investigação, inquirirem um investigado, eles são duros. Eles usam de estratégias, de realmente deixar quem está sendo investigado de uma maneira bastante insegura. Porque desta forma, psicologicamente, tende a contar o que sabe. Então isso é uma estratégia não da Polícia Federal do Brasil, mas em qualquer polícia do mundo. Então, com relação ao formato, o que Cid fala não foge do que a polícia faz de modo geral. A grande questão que eu vejo aí é se de fato isso é ou não uma estratégia de defesa. A questão é se Cid está falando a verdade ao dizer
neste desabafo que disse, ou se ele está colaborando com uma estratégia inteligente da defesa do presidente Jair Bolsonaro e de quem está envolvido nessas suspeitas. Por quê? Como você bem disse, a partir da hora que Cid fala que a delação só foi conseguida por uma pressão e que, obviamente, tem uma reação por parte de quem apoia Bolsonaro, porque muito no Brasil é falado. O ministro Alexandre de Moraes deve saber que ele é falado em rodas de bares, em familiares, em pessoas de grupos de WhatsApp, com uma pessoa muito dura, quase com um xerifão, é chamado Xandão. Então, claro, qualquer coisa que mostre que Alexandre de Moraes foi duro e acabou extrapolando os seus poderes, vai encontrar repercussão em quem defende Bolsonaro. Por outro lado, mostraria que Cid teria sido coagido e o que ele falou não seria verdadeiro. E aí desmonta tudo que veio depois. Agora, a coincidência do fato é que, justamente no momento onde a suspeita da trama golpista deixa de ser uma suspeita e passa a ser uma comprovação, porque a partir da hora, e aí a delação dos comandantes das forças militares também não pode ser colocada na berlinda, demonstra que de fato houve todo um arranjo dentro do governo no período de Jair Bolsonaro para tentar não entregar o governo a Lula. Neste momento, a delação de Cid derrubaria até essas delações. Então, uma estratégia inteligente da defesa. Agora, a quem interessa tudo isso? Aí que a Polícia Federal, de fato, tem que investigar. Agora, se de fato também foi um inquérito que, de alguma maneira, colocou o investigado sem os seus direitos legais, também tem que se apurar o fato. O que acontece muda-se a narrativa. E a gente vive de narrativas. Inverte-se o fato. E no momento que você também sabe, o presidente Lula atravessa uma queda de popularidade. É isso, né? Quer dizer, não é uma boa notícia no final de uma semana para o Lula, na qual a popularidade dele caiu. Quer dizer, o que vai... só para a gente, então, concluir esse raciocínio, o que agora precisa se saber? Se o que Mauro Cid disse é a verdade ou a corroboração de uma narrativa que já tinha chegado pronta para ele. Isso é grave, isso é sério, porque, enfim, coloca em xeque tudo, né? Os advogados do Mauro Cid, Alexandre, só para concluir, depois soltaram uma nota dizendo que ele não está questionando, que ele não tem nada contrário com relação ao curso das investigações da qual ele é colaborador, muito pelo contrário, e que aquela fala, uma fala clandestina, é esse o termo que eles usam, teria sido um desabafo de alguém que está passando por uma pressão muito grande. Enfim, a gente vai precisar ver agora o curso dos acontecimentos. No mínimo joga suspeição em tudo que está aparecendo na opinião pública. Mas daqui a gente tem que encerrar, extrapolamos o nosso tempo, o assunto é importante, agradecemos a sua audiência durante toda essa semana. Estaremos aqui atentos em Brasília para levar para você diariamente os bastidores, os fatos, enfim, as repercussões políticas da capital do país. É isso aí, gente. Então, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.